Alumiando Histórias, um podcast do Litro de Luz Brasil. Olá, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Alumiando Histórias. Eu sou o Thalisson e hoje a gente vai acender uma conversa muito especial e muito essencial. Mulheres, energia e protagonismo. Então, quando falta luz, quando falta energia elétrica numa comunidade, falta, além de tudo, falta segurança, falta tempo, falta descanso. E muitas vezes quem mais sente isso, ou quase sempre, são as mulheres, né? Que estão muitas vezes à frente das suas casas e das suas famílias. Então, hoje tenho duas convidadas mulheres muito especiais para conversar aqui com a gente, a Mônica e a Suênia. A Mônica é voluntária do Litro de Luz e a Suênia foi recentemente formada como instaladora de painel solar pelo Litro de Luz também. Então, a gente vai aproveitar dos seus conhecimentos e suas experiências aqui dentro do Litro de Luz para a gente construir essa rede, né, de contato e de conversa em relação à presença feminina em organizações sociais, né, no voluntariado, mas principalmente também no mercado de trabalho, como que a gente enxerga isso e qual é a importância da gente relembrar ou revisitar esse assunto, né? Então, queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos ouvindo. Não com cargo, não com função. Se quiserem comentar também, fique à vontade. Mas quem vocês são? De onde vocês são? São filhas de quem? São mães de quem? Né? O que traz vocês hoje até aqui? Então, Suênia, começa por você. Eu me chamo Suênia, eu moro aqui em Campina Grande, Paraíba. Sou nordestina com muito orgulho, né? Sou mãe de 3 filhos, 2 meninas já um pouco grandes, uma de 12 e outra de quase 15, 14 anos no caso. E sou mãe também de uma criança de 6 anos, autista não verbal. Além de mãe, né, sou dona de casa, mas estou aí também ingressando nessa área, né? Também procurando ingressar também nessa área de eletricidade solar também, concurso que eu gostei muito, e estou aí disponível, né? E aprendendo cada vez mais, principalmente com o pessoal do Litro de Luz, aprendi muito. E bom, Suênia, fico feliz, inclusive, de você ter tido a oportunidade de participar do curso, né? Mesmo com as suas obrigações e questões pessoais, com filhos e casa e tudo mais. Então, que bom que foi possível que você participasse. Mônica, quer se apresentar para a gente? Quero. Eu sou Mônica, eu sou voluntária do Litro há alguns anos, né? Desde 2019. E sou mãe de 2 meninos, né? Os meus meninos são ainda pequenos, o mais velho vai fazer 4 e o outro vai fazer 1. E, assim, eu sou formada em biomedicina e encontrei o Litro, né? Que é a minha paixão, por acreditar, né? Que a transformação acontece no dia a dia e conhecendo novas pessoas, né, saindo da nossa bolha. Então, para mim, o Litro foi assim o meu porto seguro, e desde que eu fui mãe, né, eu fui mãe já estando no Litro, eu consigo equilibrar os pratinhos e trazer o Litro e tantos meus filhos para minha vida, e sigo apaixonada pelos dois. E aí a gente tem 2 mini voluntários, né? Pois é. 2 caos. E já fazem parte mesmo, assim, do Litro. Eu tenho essa percepção, assim, né? Que a gente está tão próximos deles também, que são nossos mini voluntários aqui no Litro. Mas quando a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre energia, sobre geração de energia, sobre as possibilidades que a energia traz, a gente muitas vezes esquece um fator importante, que é o cuidado, né? Então, o cuidado, inclusive interno da organização com suas voluntárias, mas também esse cuidado com as comunidades, com quem chega até os nossos serviços, né? Seja de ação, seja de oficina, seja o curso de instaladores. Nós temos
a presença muito massiva de mulheres, né? Inclusive, nós, alguns episódios atrás, nós falamos sobre a composição da nossa rede de embaixadores, por exemplo, que, em sua boa parte, são mulheres, né? Principalmente quando a gente está falando de comunidades urbanas, a maioria das pessoas que assumem a liderança de comunidades são mulheres. Mas a gente precisa olhar também para o fator cuidado, olhar para quem cuida, para quem trabalha e ao mesmo tempo cuida dos filhos, né? E para quem anda no escuro, muitas vezes, com ainda maior insegurança, né? Infelizmente, nós sabemos que em nossa sociedade ainda mulheres estão mais suscetíveis a determinados riscos que muitas vezes são diminuídos com a iluminação. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, Mônica, queria que você, enquanto sua experiência, né, já tendo feito parte de alguns grupos de trabalho no Litro e conhecido algumas comunidades, como que você enxerga isso, né? Essa insegurança na vida das mulheres, principalmente nas comunidades, como que a falta de energia e de iluminação afeta, né, a rotina dessas mulheres e sobre esse trabalho que muitas vezes recai só sobre os ombros delas. É engraçado, né? Engraçado não, assim, dá pra gente dar bastante atenção na questão de mulheres na comunidade e quando tem a falta de energia. A gente chega numa comunidade, geralmente quem atende a gente, todo mundo precisa de luz, mas a mulher que vem mais interessada porque são as que são mais afetadas diretamente, né? Em questão de segurança, até nas tarefas diárias da casa, elas geralmente falam que atrapalha, tenho que fazer compra, tenho que me organizar, tenho que pensar antes, e assim, elas têm dificuldades e elas vão atrás, assim, a mulherada é ponta firme, assim, em qualquer situação, com filho, cheio de questões, elas conseguem se desdobrar e fazer, tanto ajudar a gente sendo embaixadoras, né, colaborar com a gente, tem interesse na parte da tecnologia, tem interesse em todas as partes, e elas são muito mais interessadas e abertas a receber, né, as mudanças. Os homens geralmente seguem as mulheres, conforme as mulheres vão topando, os homens vêm também. Mas quem dá primeiro, assim, abertura para a gente, né, que a gente acaba notando, são as mulheres. As mulheres são relativamente mais importantes, assim, não digo mais importantes, mas assim, são as mais fáceis de aproximação. E acredito que a ausência de energia, ela também atrapalha nas oportunidades que elas têm para o dia a dia, para tudo, né? Elas não conseguem, elas ficam bem reclusas, né? Ficam ali presas por tanta falta de energia, por tanta insegurança, acabam ficando muito mais em casa do que os próprios homens. Perfeito. Eu acho que esse fator que a gente olha no recorte de gênero, né? Quando a gente olha para esses dados que temos dentro do Litro, a gente percebe que a maior participação é de mulheres, quando não é equilibrado, né? Então, muitas vezes nós temos ali 40, 50, 45, 55 de mulheres e homens, mas às vezes nós temos 70, 80% de participação só de mulheres, né? Então, a participação feminina é muito presente. E assim, fica equilibrado, mas inicialmente, quem escuta a gente quando não conhece o Litro, quando chega na comunidade, é uma mulher. Geralmente é uma mulher que vem com mais interesse, assim. Elas acabam propagando, assim, dando mais chance, assim, pra gente do que os próprios homens. Os homens, eles são muito fixos, né? Assim, eles não acreditam nessas inovações, não acreditam de pessoas que surgem, né? Que brotam na comunidade deles oferecendo melhoria, né? E assim, a mulher, mesmo com tudo que eles têm passado, com todas as questões, elas ainda dão chance, elas ainda acreditam, tipo, elas param para ouvir, aí começa, aí uma acreditou, daí puxa, daí a comunidade inteira acredita, assim, é impressionante, a mulher, assim, nessa questão de trazer, de ter iniciativa, e até mesmo abertura. Concordo, quase sempre nosso primeiro ponto de contato é uma mulher. E Suene, queria ouvir de você, então, como que foi para você, enquanto mãe de 3 pessoas, né? Já ia falar crianças, mas uma já é adolescente. Mas, enfim, de 3, mesmo com 3 filhos e com os cuidados de casa, como foi para você, então, participar do curso de instaladores ou curso de instaladoras? Como que foi? Como é que você conseguiu equilibrar esses 2 universos?
Primeiramente, foi um desafio. Não vou dizer que foi fácil. Eu queria aprender um pouco também, assim, da parte de eletricidade, já tinha muita vontade, desde as crianças muito pequenas, mas não tinha com quem deixar e não tinha coragem por ser um ambiente muito masculino, né? Eu confesso. Aí eu ficava meio acanhada de participar. Aí surgiu essa oportunidade, uma professora minha indicou lá no Instagram e tal, eu fui lá atrás. Então, foi um desafio, mas eu tive muita ajuda do meu esposo, sim, ele ficou com as crianças, eu trabalhava também, estava trabalhando, ia direto do trabalho para o curso, e foi muito proveitoso, foi um desafio, mas eu aprendi muito, foi algo que foi um desafio para mim também, porque eu pensava assim, que talvez eu tivesse tanto medo que eu não conseguisse aprender, mas eu vi que era só o medo que estava me segurando, e eu consegui realmente aprender muita coisa com o pessoal lá, com os professores que eram excelentes, e o pessoal também do Litro de Luz, que também estava sempre ali nos dando aquela parceria, estava sempre ali nos recebendo com aquele amor e aquele carinho, aquela atenção, nos ajudando para poder chegar até lá, tanto com passagem, como recebendo com alimento, entendendo, conversando com a gente. Foi maravilhoso. Mas não foi fácil no início, foi mais um desafio mental. E depois foi algo que eu fui treinando e fui vendo que não era algo impossível para mim. E deu tudo certo. Sim, eu acho que pensando, né, na vida de mãe, que não sou pai ainda, mas pensando na vida de mãe, e acompanhando, né, voluntários que são mães e embaixadores que são mães, acho que um fator muito essencial é essa rede de apoio, né? Como essa rede de apoio é essencial para poder vivenciar essas outras experiências, né? Para que a maternidade não seja limitadora para profissionalização, para outros sonhos, para outros desejos, né? Como você colocou, que já tinha esse desejo de trabalhar com energia, mas que só conseguiu de fato efetivar agora, e que é importante a existência dessa rede de apoio, e que a gente, dentro do de Luz, a gente enxerga dessa forma, né? Que nós precisamos também fazer parte dessa rede de apoio, para que a gente permita, já que nós temos um grande desejo, né, de que mulheres tenham maior participação no mercado de energia solar, nós também sejamos essa rede de apoio para que as pessoas mães consigam participar das nossas atividades, dos nossos processos, dos nossos serviços. Mas para no dia a dia mesmo, né, muitas vezes essa culpa pode acontecer, ou essa sensação de culpa de estar deixando de lado algo do tipo. Você, Suênia, teve que conviver com essa sensação, ou você não vivenciou essa sensação agora com os instaladores de culpa por de possivelmente ter deixado algo de lado, né? Essa sensação pode acontecer muitas vezes. Eu já tive muito essa sensação, às vezes, de culpa, porque eu acho que a culpa também vem da gente, mas vem muito de fora. Muita gente, às vezes, coloca essa sensação de culpa na gente, só que foi algo que eu também, como eu já estudo, eu já vinha trabalhando essa questão de não me sentir culpada. Então, no momento que eu tive a oportunidade, que eu tive alguém que me apoiava para poder ficar com meus filhos, para poder estudar, então eu comecei a controlar isso. Eu não vou dizer que não existe. Para a mãe sempre existe essa questão da sensação de culpa. Ah, eu vou sair, vou estudar, vou trabalhar e vou deixar meu filho em casa. Mas a gente também tem que entender que a gente tem que fazer algo que também não é só para a gente, mas também para eles, né? Então, tem sim a sensação de culpa, mas graças a Deus, hoje em dia, eu trabalhei muito isso. Então, nesse momento agora, eu não tive essa sensação de culpa por eu ter o apoio e porque eu já via nesse ciclo trabalhando isso. Mas há um tempo atrás eu já tive sim essa sensação de culpa, mas eu já consegui trabalhar isso. Mas eu sei que para toda mãe tem essa sensação, mas é uma coisa que ele vai trabalhando, porque quando a gente se acostuma a cuidar só da criança e da casa, a gente esquece até das outras coisas. E a gente esquece que a gente precisa fazer outras coisas. Às vezes não é só por eles, também por você mesmo, né? Ou se cuidar, se arrumar, ou fazer um curso que você queria fazer e você deixou de fazer porque no momento não deu, não tinha que ficar com seus filhos para você fazer aquele curso. Então, assim, a gente às vezes tem que procurar um meio,
Se você tem realmente um apoio, procurar um apoio e fazer, porque isso faz bem para a gente também. E quando a gente se sente bem, a gente reflete na família, né? Nos nossos filhos, no nosso esposo, se é o caso da gente ter. Se não tem também, não tem problema, mas aí vai refletir nos nossos filhos, na nossa vida. Então, tem sim a sensação de culpa, mas é algo que a gente pode trabalhar mentalmente, né? Mas que tinha. Mas nessa parte agora desse curso não teve, entendeu? Não teve essa sensação, Entendi. muito pelo contrário, me fez muito bem. Eu acho que o contexto muitas vezes gera, né, essa sensação de culpa. Mas então, Mônica, queria ouvir de você como que é viver o voluntariado, né? Desde 2019, aí eu também, né, estou no Lito desde 2019, então aí 7 anos já vivenciando o Lito. Mas você já há 4 como mãe ou 3 como mãe? Há 4 como mãe e voluntária. Então, como é viver essa experiência do voluntariado sendo mãe? Cara, é engraçado, né? Que quando o Chico nasceu, foi o que a Suênia falou. A gente vive na cobrança. Se não é nossa, é do externo, né? Da forma que olham. De vez em quando não estão nem criticando, mas a gente sempre acha que estão cobrando, sabe? A gente sempre acha que, eu não devia estar aqui, eu devia estar cuidando do meu filho, eu devia estar. Eu lembro que que eu participei de uma ação e o Chico tinha 6 meses, acho, 6 para 7 meses. E ele tinha acabado de começar a introdução alimentar. E eu falava assim, ai meu Deus, eu tinha que estar lá amamentando e tô aqui. Então, o que a gente vai entendendo, né, quando a gente está no meio, que é o que a gente acredita, que todo litro, né, ser voluntário, eu acredito na nossa entrega, então acho que vale a pena, de tipo, tendo uma rede de apoio de confiança, né, o pai dele ficava com ele, ou o pai, ou minha mãe, os tios do Chico. Então, sempre teve alguém cuidando. Então, sempre confiei e sempre consegui ser além de mãe, ser a voluntária do Litro. Então, sempre consegui estar entregando, fazendo os 2 papéis e vivendo os 2 papéis. E é essa a nossa preocupação, né? A gente tinha... na época do Chico, eu carregava muito mais culpa. Na do José, assim, José acabou indo que vai em visita, José... aparece em reunião, ele é muito mais... eu comecei a... Ficou muito mais entrelaçada a minha vida de Mônica mãe e Mônica voluntária do que era na época do Chico. Não preciso separar tanto e não carrego tanta culpa. Igual a Suênia diz, assim, eu quero estar aqui, eu quero fazer parte e vamos embora, é isso. A gente tem que pensar que a nossa vida continua. A gente, além de mãe, tem muitos outros desejos. Não dá para a gente largar tudo e só viver a mãe, porque lá na frente a gente vai ficar frustrada com todas as escolhas. Então é isso, assim, conciliar isso tudo, que é difícil no começo, mas você vai se organizando. Como eu disse para a Suênia, eu falei, nossa, Suênia, já está toda na estica, né? Quando que eu fico na estica? Porque com 2 filhos ainda sai uma malucada. Ela assim, não, você vai acostumando. Eu falo, bom, estamos aí na luta. Mas viver as 2 questões, tipo, e tem muita gente que vive muito mais do que isso. Eu estou falando do meu, né, do meu viés, da onde eu tô, mas sei que muita gente consegue se desdobrar em muito mais papéis, além de trabalho, mãe, tem muito mais coisa. Sim, e para quem está nos ouvindo e não sabe da história também, Mônica também foi de grupo de trabalho enquanto estava grávida, né? Então, Foi, do José. José participou de tudo. José está no Lito realmente desde a barriga, literalmente. O Chico também estava em UGT, o Chico também estava em UGT, no grupo de trabalho também na barriga. Também, meus filhos, tudo participando, gente. Eu andava de barrigão para cima e para baixo. E o juízo, estava onde? São de projetos desde a barriga, literalmente. Então, a gente fica feliz, né, de poder proporcionar que voluntárias não deixem de ser voluntárias por serem mães, ou que embaixadoras possam ser embaixadoras mesmo sendo mães. Mas, além da maternidade, acho que a gente tem questões que são inerentes ao feminino, né, que são inerentes à vida de mulheres, hoje, pelo menos, na sociedade que temos. Então, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de assédio, né? A gente está falando de uma sensação que é particular de mulheres, né? De insegurança numa região escura ou numa
viela, né, que as comunidades muitas vezes urbanas de São Paulo vão ter ali suas vielas escuras, e para as mulheres essa situação é muito mais complexa, né, do que para homens. Então a gente está falando de uma tentativa a mais, né, do Litro de Luz, de também gerar um pouco mais de segurança para mulheres especificamente, apesar da solução ser aplicada ou ser instalada para a comunidade como um todo. Então, como que vocês enxergam, e aí vou começar pela Suênia, que existam possibilidades, né, da gente permitir que mulheres participem, da gente dar a oportunidade de que mulheres participem da construção dessas decisões, né, para colocar as suas próprias necessidades. Então, como que você enxerga hoje, Suênia, pode ser tanto no mercado de energia solar quanto no mercado de trabalho como um todo, né? O que precisa ainda acontecer para que o mercado de trabalho seja mais convidativo para mulheres, seja mais possível para mulheres, mas, como você colocou, né, o mercado de energia ainda é visto muito como masculino. Então, o que você acha que precisa acontecer, mudar, ou, enfim, existir para que esse cenário seja mais positivo para as mulheres? Eu acho que precisa de um apoio, sim, infelizmente, a gente precisa de um apoio enquanto mãe. Se você for mãe, precisa sim de apoio familiar, apoio do esposo, né, se for o caso. E a gente precisa, enquanto a empresa em si, né, ela ter o entendimento de que uma mulher ela é capaz. Eu não vou dizer além de um homem, eu vou dizer assim, força física, um homem ele é muito forte, mas a mulher mentalmente ela cria oportunidades, ela consegue, como ela mesma disse, eu esqueci o nome dela, ela disse aí que o mais fácil é conversar com a mulher, não é? Chegar com a mulher para fazer ela entender que não é possível chegar até ali, aquela comunidade, levar a eletricidade para aquela comunidade e tal. Então, assim, a mulher ela é muito fácil de conversar com os outros. Então, eu acho que as empresas, por exemplo, elas podem usar a mulher em alguns departamentos para essa forma, né, de conversa, que a mulher é muito inteligente. Eu sei que os homens também são, mas a mulher é muito inteligente. A mulher, vamos dizer, ela tem uma lábia, ela sabe conversar, ela sabe ver oportunidades que às vezes os homens não conseguem ver. Então, assim, tem que ver as qualidades da mulher. Então, o mercado de trabalho tem que começar a reparar nisso, que elas têm essas capacidades, principalmente uma mãe também, porque a mãe ela consegue se desdobrar em tantas coisas dentro de casa, infinitas coisas. Como é que ela não vai conseguir se desdobrar no trabalho? Ela vai conseguir fazer coisas que ninguém nem imagina, né? Então, assim, tem que passar o quê? Confiança para ela, tem que dar confiança a elas, para que elas possam desenvolver no mercado de trabalho. Está faltando só isso, é confiança. Porque as empresas parece que às vezes elas têm medo por pensar que a mulher é mãe, vai deixar o trabalho, não sei, vai engravidar, vai dar trabalho, não sei se é isso. Mas passar aquela confiança para elas, e elas precisam também do suporte, seja do governo, como também da família, para uma creche, para também alguém poder ficar com o filho dela, para ela poder também ingressar no mercado de trabalho. Perfeito, Suênia. Posso acrescentar uma coisa? Desculpa, tá? Claro. Não, eu acho que é bem isso que a Suênia falou, e acho que é muito importante, assim, que já começa a diferença quando tem a licença maternidade. Nasce o bebê, a mulher tem, 4 meses de licença e pega mais um de férias. E o pai tem, atualmente, acho que é 1 mês, depende da empresa, tem 7 dias, né? Estavam tendo mudanças. Aí, nessa parte, a gente já entra em qualquer novo mercado de trabalho, em qualquer lugar, as pessoas acreditando de que, se ela é mãe, ela vai faltar muito, ela vai deixar de trabalhar para poder cuidar do filho, porque fica desequilibrado, né? Então, a mulher é colocada em xeque do que ela consegue, das possibilidades que ela tem, porque já é desequilibrada a questão de que o homem não tem tanto espaço de tempo para cuidar do filho. Eu, assim, do lugar que eu posso falar que o pai das crianças, ele cuida delas tão bem quanto eu. A gente podia ter uma oportunidade, assim, muito mais equilibrada, né? Se já começasse, assim, numa licença paternidade, eles tendo a responsabilidade de também cuidar da criança. Mas como a gente fica já supostamente
a responsabilidade da criança é nossa, a gente já perde a chance de mercado de trabalho, já é olhada com outros olhos. Eu lembro que quando eu tive o Chico, eu sempre achava, falei assim, ixi, não vou conseguir mais voltar. Falei, não vai dar mais para ser voluntária, porque eu tenho que cuidar da criança, né? Falei, tenho que cuidar da criança, eu que tive licença maternidade, aí acabei saindo do meu emprego na época, fiquei com mais tempo disponível e as coisas foram se equilibrando. E o pai sempre teve chance, se ele tem interesse, ele dá a chance muito maior para a gente poder se soltar, assim, fica equilibrado. O pai do Chico, do José, né, o Gerson, ele fica no fim de semana, que é geralmente quando o litro, nós voluntários, a gente está atuando mais. Então fica muito mais tranquilo de acontecer. Agora, no mercado de trabalho é mais difícil, já que de segunda a sexta, né, o 6x1 atualmente, está todo mundo trabalhando e sendo que o pai não tem nem o tempo para ser pai. Se a criança fica doente, geralmente a creche liga para a mãe. É a mãe que vai buscar. Dificilmente é o pai que recebe a primeira ligação. Aí está o desequilíbrio de tudo, né? Daí fica questionável o quanto que a mulher pode. A mulher pode tanto quanto o homem, né? A questão nem é o gênero em si. Eu acho que a falta de apoio que atrapalha um pouco. Perfeito, é isso, né? Atualmente a licença paternidade ainda é de 5 dias. Com essa mudança aí, essa mudança recente para 20 dias, o que continua sendo pouco e ainda vai ser mudada nos próximos anos. Então, ainda não foi implementada essa mudança da licença paternidade de 20 dias. Mas, Suene, queria, já que a gente entrou novamente no assunto mãe, queria ouvir de ti enquanto uma mãe atípica. O que você entende que precisa ser disponibilizado, o que precisa ser hoje no ambiente de trabalho, ser possível para mães atípicas? Assim, mãe atípica tem que ter um entendimento também, né? A gente que é mãe atípica, a gente tem entendimento que, voltado ao trabalho, a gente precisa estar ali disponível para o trabalho, sim. Mas a mãe atípica, ela também precisa estar disponível para o filho, né? Para poder levar para as terapias, tentar conciliar o trabalho com a questão de terapias, para a questão de estar disponível para o filho também. Eu tenho apoio do meu esposo, ele me ajudou muito nisso quando eu estava trabalhando, para poder levar ele para as terapias, enquanto eu não estava podendo, e também para os médicos. Às vezes, até levei lá alguns médicos para poder ouvir dos médicos algumas coisas que eu queria ouvir pessoalmente. Então, que pode ser ajudada nessa questão. Acho que algumas empresas poderiam ter alguma parceria. Como eu já trabalhei em uma empresa que ela tinha parceria com questões atípicas e ela até fornecia algum valor para aquela mãe que tinha uma criança atípica. Então, isso ajuda muito, porque aí a gente pode pagar uma terapia, a gente pode, talvez, marcar num horário que seja melhor, e, às vezes, um convênio também, né, com um plano de saúde que pode estar ali também auxiliando a questão de terapia para essas crianças. Isso ajuda muito. Se as empresas tivessem esse vínculo, essa parceria com as mães atípicas, ajudaria muito e aí faria com que a gente trabalhasse mais feliz, mais dedicada, isso seria muito bom. Perfeito, Sênia. Acho que é isso, né? Reconhecer as necessidades específicas é importante, mas para a gente também sair um pouquinho do assunto maternidade e conversar mesmo sobre vocês enquanto mulheres, né? Enquanto pessoas enxergadas como mulheres, porque, enfim, temos diversas questões com gênero que poderíamos abordar aqui, mas como que vocês hoje se sentem, né, nesse lugar de profissionais e de voluntárias enquanto mulheres, né? Se existe algum desafio a mais estando em uma comunidade, por exemplo, né, para lidar com a comunidade, se existe uma questão a mais, ou até mesmo como voluntárias, no caso da Mônica como voluntária, se aqui dentro também o fato de ser mulher leva a ter diferentes observações, né, de diferentes questões que são necessárias serem levadas em conta quando a gente está estruturando um projeto ou quando a gente está organizando um trabalho, uma atividade. Mônica, você acha
que há questões específicas de mulheres e voluntárias mulheres aqui no Litro? Eu acho que sempre há questões, né, de voluntárias mulheres, já que a gente sempre está buscando, né, nosso espaço. Mas, vou ser bem sincera, me sinto muito tranquila, porque eu, como mulher, sempre me senti muito ouvida, sempre fui... o Litro sempre foi um ambiente muito, muito tranquilo para mim, assim, muito confortável, né? Eu, como mulher, sempre me senti... nunca me senti tratada diferente por ser mulher, nem mesmo por ser mãe, né? A gente sabe que algumas oportunidades acabam sendo diferentes por disponibilidade de tempo, mas é muito mais por tempo do que por gênero, né? Como mulher, o ambiente do Litro sempre foi muito acolhedor. A gente sempre todos ali sempre foram muito bons ouvintes e todo mundo tem sempre seu espaço, né? Tanto para falar quanto para estar. E acho que até mesmo ideias, né? A gente tem diretoras mulheres no Litro, né? Muita gente... a gente tinha uma presidente mulher, então sempre teve a referência de mulher ali muito tranquilo. Acho que até para os homens deve ser um pouco mais difícil, porque a mulherada é em peso ali no voluntariado. Os homens acho que atualmente devem ser a minoria no Litro. Então, para nós mulheres é um lugar, é um espaço, assim, não tenho o que falar. Perfeito, realmente somos maioria mulher, né, dentro do Litro. Acho que tanto em cargos de liderança quanto no voluntariado em geral, nós somos em maioria mulheres aqui no Litro. Muitas vezes, inclusive, em reuniões, eu tomo a liberdade de falar sempre no feminino, né? O português costuma a gente usar sempre o gênero masculino, mas muitas vezes em reuniões eu tomo a liberdade de falar sempre no feminino, mesmo tendo um ou outro homem, que justamente ali 70%, 80% da reunião muitas vezes é de mulheres, então eu tomo essa liberdade para isso, né? Então, Suene, queria também ouvir de você como você enxerga essa entrada, né, enquanto instaladora no mercado de trabalho, se você enxerga que vai ter desafios específicos por ser mulher, né? Se, como você colocou, que é um ambiente masculino, quais que vão ser esses desafios que você enxerga ao trabalhar como instaladora de painéis solar? Primeiro desafio é mostrar, né, meu potencial, mostrar que eu tenho potencial, né, para trabalhar na área mesmo eu sendo mulher. Isso não é barreira nenhuma, não é porque eu tenho filho, não é porque eu sou casada que eu não posso trabalhar nessa área. Eu já sou uma pessoa que eu amo questão de ação, de atitude, por exemplo, eu já fui bombeira civil, então eu gosto de subir em altura, eu gosto de pegar pesado, para mim isso é até uma diversão. Então, assim, eu tenho que mostrar meu potencial, é um desafio mostrar que eu não estou para brincadeira, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ela está só fazendo um cursinho para tipo, passar o tempo. Não, eu estou para coisa séria, eu quero realmente, eu também faço administração, é algo que eu quero engajar, tá? Quero ver a possibilidade de ver se eu posso unir as duas coisas também. E eu quero ingressar nessa área de trabalho, foi algo que eu gostei muito e é algo que eu quero para a minha vida a partir desse momento que eu fiz esse curso, eu gostei demais. Também pretendo entrar como voluntária no Grito de Luz, né? Quando surgiu a oportunidade, aí eu quero ver se eu consigo entrar porque foi algo que eu gostei muito, eu gostei demais de ver as meninas lá dedicadas. Também tinha mais meninas do que vi, só tinha um rapaz lá, nem me lembro dele agora, mas lembro que tinha um rapaz lá também ajudando. Então, assim, eu gostei muito do trabalho de vocês, vi o quanto vocês são dedicados, e isso me atraiu muito, e eu vi realmente o quanto eles dão oportunidade às mulheres, isso é muito importante, né? Então, é algo que eu estou pretendendo no momento agora. O Litro está de portas abertas, inclusive, Suene. A gente Obrigada. fica muito feliz, inclusive, da sua intenção de estar como voluntária do Litro. E naquele grupo de trabalho só tinha o Marcos Era Marcos. como bendito fruto. As demais meninas que levaram o restante das atividades também junto com ele, mas ele foi bendito fruto. Outras 3 mulheres fizeram parte do grupo de trabalho. Então, é comum no Litro que a maior parte dos grupos de trabalho seja ocupado por mulheres, seja em cargo de liderança ou não. Mas, para a gente ir caminhando para o fim do nosso papo aqui,
queria que a gente falasse, então, o que vocês mais precisamente falassem. Como é, então, se enxergar como mulher depois de ser mãe, né? O que mudou para vocês? O que vocês hoje precisam ressignificar? O que vocês hoje precisam entender de outra forma? E olham de outra forma, né? Como que hoje o ser mulher para vocês é depois de ser mãe? O que isso mudou? Como que é voltar, né, para esses outros desejos que às vezes precisam ser pausados por questões fisiológicas mesmo, né? De recuperação da gravidez, de recuperação do parto. Voltar para isso e olhar novamente para esses desejos e vontades que vocês continuam tendo. Então, como é ser mulher depois de ser mãe? E agora temos um convidado especial, o Zé. O Zé está com a gente também, nosso mini voluntário do Dinossaurinho, convidado especialíssimo. Então, Sônia, como é para você hoje se enxergar como mãe, se enxergar como mulher depois de ser mãe? Primeiramente, a partir do momento que eu tive minha primeira filha, é como se ligasse uma chave. Eu acho que toda mãe tem isso. Você diz, nossa, agora eu vou ter que criar. Não sou mais eu, só no mundo. Então a gente passa a ter medo de morrer. A gente passa a ter medo de um monte de coisa. A gente não dorme mais direito. A gente nunca mais dorme direito. Então, assim, ser mãe é você não ser mais sozinha no mundo. Então, é maravilhoso, sim. É difícil, é um trabalho árduo, mas muito gratificante, porque você nunca mais você vai se sentir sozinha nesse mundo. Você sempre vai ter um ser ali que vai depender de você, apesar que eles vão crescer, vai ter a vida deles. Por isso que a gente também tem que procurar fazer coisas que nos agradam também, mas eles nunca vão deixar de ser nossos bebês. Então, assim, ser mãe é uma coisa maravilhosa e é algo que é até difícil de explicar em palavras, porque não é nunca mais só você na vida, é um amor, como é que posso dizer, fora do peito, que você tem sempre ali, perto de você ali, que você está sempre pensando sim neles. A gente pensa na gente, mas a gente nunca esquece deles, porque ele é nossa vida, é nosso tudo, e a gente está sempre preocupado com eles, a gente só quer o melhor para eles, e é algo que a gente se preocupa, mas a gente não sabe viver sem, é bem difícil de explicar. É bem louco assim, mas é maravilhoso ser mãe. É só o que eu posso dizer no momento. Perfeito, acho que é isso, né? Também é uma mudança que acontece com você, em você, para você, sobre você. Acho que são muitas mudanças que acontecem em volta de você, não só dentro, mas também em volta. Ter a responsabilidade sobre a vida de outra pessoa ou de outras pessoas é muito significativo, né? Mas e você, Mo? Como é se enxergar mulher depois de ser mãe? Olha, tá rebelde. Cara. Zé também. Não, ele tá bravo. Bom, é bem o que ela falou, é muito, muito, muito louco. Mas do mesmo jeito, do quão louco é a melhor coisa da vida. A gente sai de casa pelo que realmente vale a pena, porque o que a gente tem de mais importante está dentro de casa. E a gente tem que cuidar, crescer, e para sempre vai ser dependente da gente. A gente começa a olhar tudo com outros olhos, né? Até mesmo a gente, como filha, a gente olha para nossa mãe com outros olhos, assim, falando assim, putz, esse perrengue não foi tão simples quanto eu achava que era, né? E é isso. E ser mãe e conseguir sair de casa, assim, principalmente para trabalho, tem que ser por coisas que você realmente acredita, né? Porque o que você tem de benefício de estar cuidando dos seus filhos e você vai deixar o seu filho sendo na mão de outra pessoa, de vez em quando nem é do pai, muitas vezes você deixa na creche para poder estar em outro lugar, daí você fala assim, eu estou deixando meu filho para fazer algo que eu acredito e que acho que é importante para mim e para ele lá no futuro. Então, tudo que você faz é pensando nisso, sem contar que Sônia falou que a gente tem medo de morrer, sim, a gente tem medo de morrer o tempo todo. Fala, como quem vai criar essas crianças, gente, se eu morrer? Porque só a gente pode criar essas crianças, ninguém mais vai criar. Meus filhos.
Então, o tempo todo a gente vive pensando muito mais neles do que na gente, assim. Você tá na rua, você esquece de almoçar. Você tá com eles, você sabe que 11 horas tem que começar a separar uma fruta, você sai de casa com 30 frutas na bolsa, você sai de casa naquela correria com tudo preparado para eles. E você nem tomou água, mas para eles está tudo certinho. E é isso. Cara, é conseguir conciliar, equilibrar os pratinhos ali e entender que a vida, além de mãe, você segue sendo mulher e voluntária e profissional. Em diversas áreas você segue sendo você, mas você tem agora uma coisa mais importante do que as suas coisas, né? Sei lá, eu não sei se dá para explicar. Eu acho que é só sentir mesmo, e eu nem imaginava que você sentisse tudo. O pessoal falava, ixi, que balela. Nossa, nem parece. Mas 2 crianças, vai crescer e nunca mais nem vão olhar para a mãe. Imagina, é muito maluco. Por sinal, ele está se jogando aqui no chão, Santos. Ô, Jesus. Não sei se ele está concordando ou se está discordando. Não, ele quer. Ele está participando. Ele acha que sabe andar, gente. Ele quer andar. Ele não sabe andar, mas ele quer. Vai pro chão, garoto. Já ele está andando também. Deu uma travadinha a sua imagem. Eu acho que talvez se você fechar a câmera e abrir novamente, talvez para a gente tá travada a sua imagem. Continua travada. Será que é a internet? Talvez. Mas com participação do Zé nesse finalzinho da nossa conversa, queria primeiro agradecer vocês duas por participar aqui com a gente do nosso bate-papo, da nossa conversa sobre o protagonismo feminino, sobre a importância de entender a presença e as necessidades específicas do gênero feminino, como, muitas vezes, reparação histórica, inclusive, de que oportunidades foram tolhidas, de que oportunidades foram não desenvolvidas ou não entregues a mulheres durante muito tempo, e que a gente agora precisa olhar com um olhar muito especial para isso, para que a gente, de fato, seja um ambiente, ou que, de fato, os ambientes sejam possíveis de serem vivenciados e experienciados por mulheres, mães ou não, por mulheres cisgênero ou, não, ou transgênero, por mulheres que vivenciam a experiência do feminino e desses, infelizmente, também das mazelas que vêm com isso. Mas, acima de tudo, olhar para isso com o carinho e desejo de que, de fato, esses ambientes sejam permissivos, para mulheres, que sejam ambientes receptivos e que sejam justos e equitativos entre os gêneros. Mas obrigado, de verdade, por vocês estarem aqui. Queria, então, abrir para últimas mensagens, caso vocês tenham algo a acrescentar aqui. Suênia. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, que vocês me deram hoje, estar aqui falando um pouco, que é muito pouco do que eu entendo, mas é uma oportunidade muito gratificante estar com vocês, dividindo um pouquinho do que eu entendo. Não é muito, e vocês também dividindo o que vocês entendem para mim, porque eu posso absorver e aprender mais nessa vida. E foi muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Olive e Luiz, por me dar essa oportunidade. Obrigado, Suênia. Cara, eu quero sempre agradecer a oportunidade, ao convite, de estar aqui. Sei que para todo mundo é corrido, e fiquei muito grata de ser convidada e de participar, e ainda conversando com a Elisa, eu falei assim, meu tempo é meio maluco, e eu sei que é difícil todo mundo se encaixar, sei que para se encaixar numa vida de mãe, com os horários malucos, não é das coisas mais fáceis, e fico muito feliz nessa chance, assim, é por isso que eu admiro tanto o Litro, que mesmo, todo mundo tendo as suas dificuldades, a sua vida, cheia de questões com horário, ou com qualquer outra coisa, a gente tem esse espaço de transparente e fala assim, putz, não consigo, mas, então a gente vai dar um jeito, ao invés de 11, 11h30, e assim, me sinto sempre muito contemplada, assim, pela atenção de vocês, e é isso. Mais uma vez, obrigada pelo Litro. Por isso que eu estou aqui há pouco tempo, e me mantenho no Litro
toda da primeira gravidez eu falei, acho que não vai dar para continuar no litro, né? Na segunda eu falei, acho que agora eu vou ter que sair. E não, né? Vamos seguindo, porque o ambiente vai ficando cada vez mais confortável e flexível, então a gente fica. Sim, é importante também, né, para a gente entender essa vivência, porque se a gente nunca tivesse voluntárias mães, a gente nunca saberia o que a gente precisaria ajustar, né, na nossa rotina, na nossa forma de fazer, para que esse seja um ambiente também possível para mulheres e mães. Mas é isso, então, caminhando para o final da nossa conversa, acho que quando a luz chega, então, com escuta, com respeito e reconhecimento do protagonismo feminino, a gente ilumina muito mais do que as ruas e as casas das comunidades, mas a gente ilumina futuros possíveis, né? Então, se esse episódio te iluminou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa dessa luz e dessa luz feminina. Para conhecer também o trabalho do Litro de Luz, procurei nas redes sociais por Litro de Luz Brasil ou no nosso site litrodeluz.com. E até o próximo episódio. O Alumiando Histórias fica por aqui, mas a gente segue iluminando.